Pais e filhos do Turgenev. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou comentar este livro que eu reli, né? Eu tinha lido há muito tempo atrás e reli. Eu tô sentindo que neste ano eu tô nessa vibe de reler alguns clássicos, né? Acho que principalmente dessa coleção aqui da Editora Abril, uma coleção acho que da década de 70. Por que eu resolvi fazer um vídeo sobre este livro? Porque eu fui lendo este livro e fazendo um paralelo com a nossa realidade, né? Com os jovens da nossa realidade. Aí eu achei que tinha algumas coisas interessantes para comentar, né? Mas antes de começar a comentar, peço para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que curta este vídeo e que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Este é um livro que está naquela relação da revista Bravo, 100 melhores livros de todos os tempos. Qual é a importância dele, né? Ele tem uma importância histórica, principalmente para a Rússia, porque aqui é que surgiu o termo niilismo, né? O termo que a gente usou bastante, até no Brasil. Mais que um termo, o conceito niilista, o perfil niilista, é um perfil muito raro para a Rússia do século XIX, né? Foi um livro que inspirou Dostoiévski, sobretudo, e a gente consegue perceber aqui na figura principal do Bazarov, né, que é o niilista, e daqui a pouco eu já falo sobre ele, a gente consegue perceber que este Bazarov influenciou Dostoiévski a criar algumas figuras, né, alguns personagens aí da sua obra. O Raskolnikov, do Crime e Castigo, o Ivan dos Irmãos Karamazov. Então, qual é a história que nós temos aqui? Como o próprio nome já sugere, a gente tem aqui um conflito de posicionamento entre pais e filhos. Aqui a gente tem o Bazarov e o Arkádio. São dois amigos. O Arkádio leva o Bazarov para casa do pai, né, como convidado e tal. E tem o irmão do pai, né, o tio. E esses dois são os mais representativos do grupo dos pais, né? Porque tem outros pais aqui na história, mas esses são os mais representativos. Então, o tio e o pai do Arkádio recebem o Bazarov e tal, e o Arkádio fala bem assim no começo, né, que ele tem grande apreço, pede para tratar o Bazarov muito bem, porque ele tem grande apreço por esse amigo, né? E aí tratam bem, então, aí o próprio Arkádio apresenta o Bazarov, né, logo depois da introdução inicial, como um niilista. E é aí que surge o termo. O que é um niilista? É uma pessoa que não acredita em nada, né? Nihil, em latim, é nada. Ele não acredita em nada, mas não acredita em nada. Isso gera um desconforto para os pais, né, para os mais velhos, e até para a gente que lê, né? Uma pessoa que não acredita em nada. O Bazarov é um que se autodenomina niilista, que não crê em nada e em nenhuma autoridade. É muito curioso a gente pensar que a relação de crença é uma relação de subordinação, né? Você respeita uma hierarquia, nem que essa hierarquia seja uma autoridade física ou espiritual, certo? Mas há uma hierarquia à qual você se submete. Há uma relação hierárquica e há uma autoridade a qual você se submete, que seja o universo, a força do universo, a espiritualidade, ou até aqueles que não têm crença nenhuma, né? Nenhuma crença espiritual, para além de não ter religião também, nada de espiritualidade, não desenvolve isso. Tem pessoas que acreditam na ciência, né? Tem convicção. A fé é muito mais que religião, é você acreditar, colocar suas fichas em algo. Acreditar que há uma positividade ali a qual você submete porque você acredita. E aqui o Bazarov diz que nada de autoridade, não respeita nenhuma. E aí a gente pensa, tá, ele talvez não respeite as autoridades mais óbvias, né? Então, sei lá, talvez não respeite o governo, no caso aqui era Czar, né? Aqui a gente está falando de um livro que foi publicado em meados do século XIX, né? Ele precede Dostoiévski, Tolstói e tal. Então, ou bem assim no meio do século XIX ou a primeira metade. Eu não vi. Religião, ele não demonstra ter nenhuma ligação mesmo. A autoridade aqui, claro que não aparece a figura do Czar, mas ele condena a aristocracia, ele desce o rei na aristocracia. O que ele tem mais próximo desse poder todo. Então, assim,
Ao criticar a aristocracia, ele, por tabela, já está demonstrando ali o não respeito a duas coisas, a dinheiro e a poder. E a aristocracia é mais perto do poder imperial que ele chega, né? Porque, ele, claro que ele não tem acesso a czar. Ele é de uma família pobre, assim, talvez classe média baixa, nos padrões de hoje, né? De uma família pobre, e então ele não é aristocrata. E o amigo dele, né, o Arcádio, é de uma família assim, de uma família mais aristocrática. Então já logo tem esse embate com o pai e o tio do Arcádio. E uma coisa interessante é que o Bazarov, ele é o que a gente chamaria de médico. Ele é estudante ainda, ele acredita, ele se desenvolve em ciências naturais. Aí, quando eu vi isso, né, eu já não lembrava dessa parte, eu pensei, ele não acredita em nenhuma autoridade. É autoridade científica. Trata as pessoas, trata o doente, ele estuda, ele faz experimentos lá com rãs e tal. Ele é o lance dele. O pai dele é um prático, assim, né, um médico, e ele segue ali a profissão do pai. Por ter este posicionamento na vida, ele acaba por não ser uma figura muito simpática, né? Porque ou ele é indiferente às coisas, né? Aqui tem uma passagem que fala que as pessoas humildes gostavam dele, mas não é pela docilidade, é porque ele era indiferente. Então, vocês já pararam para pensar que quem despreza não é realmente indiferente? Quem despreza quer um distanciamento, não dá importância, mas não é indiferente. Eu acho que o desprezo, ele tem um pezinho ali no medo de ser parecido, né? De ter alguma proximidade, uma contaminação e tal. E como para ele, assim, tanto faz, ele conversa com os criados, ele é até próximo tal, mas não porque ele se importa. Ele tem ali uma certa indiferença, porque para ele, conversar com os criados é como conversar com um aristocrata. Por quê? Porque ele não acredita, porque ele não defende, não respeita nenhuma autoridade. Se ele não respeita a aristocracia, se voltasse, de repente, cheio de atenção para os pobres e humildes, daria a impressão que ele é socialista. Aí já seria acreditar numa ideologia também. Então, assim, a questão é lidar com tudo, criticar o que ele acha abominável e não se importar muito com os outros. Então, ser indiferente com as outras questões, né? É não se submeter. Mas ele se apaixona, né? O Arcádio e o Bazarov, eles vão para casa lá de uma tal de Ana, que é uma viúva, uma personalidade bem interessante, uma mulher independente. Para a época, ela se casou com um homem rico por interesse e tal. Ele morreu. Ela ficou com a grana, ainda jovem, 29 anos, muito bonita e tal. Eles foram passar um tempo lá na casa deles. Eles foram passar um tempo na casa delas por convite, porque ela ficou muito interessada na personalidade dele. E aí ele acabou se apaixonando por ela. E assim, apaixonar-se é submeter-se, né, ao outro. De alguma forma, mesmo que não tenha nada, nenhum relacionamento, você está submetido a um sentimento que o outro te despertou, né? E ele se percebe apaixonado por ela e detesta se sentir assim, né? Ele detesta estar apaixonado por ela. Por quê? Porque ele não é capaz de ficar indiferente a ela, né? Então ele se submete. Aí toda essa questão de niilismo começa a ir por água abaixo, né? A noção de niilismo, ela na prática, eu acho muito difícil de ser aplicada, porque você sempre se submete a alguma coisa, nem que seja sentimento, né? E você não escolhe, você não tem controle, né? A gente não consegue viver de uma maneira racional. E no caso do Bazarov, eu percebo duas situações em que o niilismo não se efetiva. É a dedicação dele à profissão, à medicina, e o amor que ele sente pela Ana. Vou parar por aqui, não vou dar mais detalhes, né? Eu tava doida para comentar o final, mas aí já é spoiler, eu não vou comentar. Falei para vocês que eu vou fazer um paralelo com os jovens de hoje, né? O que eu acho interessante? Por mais que o Bazarov seja como é, da forma que eu descrevi a vocês, ele consegue argumentar, né? Ele tem uma argumentação muito boa, então ele defende as suas ideias. Hoje, a gente vive num contexto em que
Claro, gente, eu não tô colocando todo mundo no mesmo balaio, mas assim, vocês que acessam redes sociais, vocês estão cansados de ver também, né? A gente vê a situação política, né? Os polos extremados aí, os posicionamentos, fake news, pós-verdade, essas coisas todas nos indicam o quê? Tem muita gente que, acreditando ou não nas coisas, né? Quando a gente fala de política, a gente está falando de crença, né? Porque algumas pessoas até se comportam de maneira religiosa, né? Como se comporta diante de uma autoridade religiosa. Então, sendo crente ou não em alguma coisa, acreditando ou não em alguma coisa, a gente não percebe essa capacidade de argumentação, de defesa de ideias que o Bazarov tem aqui. Porque assim, por mais que, eu falei pra vocês, eu acho que o niilismo, ele não para em pé sozinho, uma pessoa não consegue se manter niilista por muito tempo, não consegue ser coerente, né, com essa noção, adotando esse posicionamento. Mas a argumentação do Bazarov é excelente, né? Então ele defende as suas ideias, tem coerência ali, se percebe uma racionalidade ali, se percebe que é uma pessoa que é interessante, por mais que você discorde dela. Agora hoje, né, atualmente, você vai ver as discussões, não importa o que a pessoa acredita, ou se não acredita em nada, não tem consistência nenhuma. Às vezes não tem fundamentos na verdade, às vezes não tem, as pessoas não sabem nem do que estão falando, apenas repetem, defende ideias. A gente está numa era de direitos, todo mundo acha que tem direito de falar tudo, tem direito de ser como está, direito disso, direito. É muito direito que as pessoas se auto-outorgam e pouca preocupação em aprender para ser, para desenvolver ideias e argumentar. Ou tem aqueles que têm uma capacidade boa de argumentação, mas a argumentação com base em verdades, com base em fatos distorcidos, ideias distorcidas. É uma argumentação que só revela uma capacidade retórica, mas não uma capacidade intelectual de desenvolvimento de ideias, de estudo, de não sei o que. Bom, não preciso nem falar mais, porque eu tenho certeza que vocês já viram muito disso por aí, né? Eu não estou defendendo lado nenhum, né? Se a gente for pensar em política, eu não estou falando que, quem adota um posicionamento tá certo, quem adota outro tá errado. Não. Eu acho terrível a gente perceber, eu acho muito triste, porque... E outra questão é que o Bazarov não respeita nenhuma autoridade, né? Então aqui é o conflito de pais e filhos, sendo que os filhos, né, não estão respeitando a autoridade. Falo isso porque vocês sabem, eu tenho alunos, né? Eu enfrento essa situação, sim, cotidianamente. Voltando à capacidade de argumentação, até mesmo para brigar, porque são pessoas que se acham cheias de direitos, que foram muito empoderados, se sentem o máximo e conseguem lidar com frustração, eles não conseguem discutir direito. Eles já partem para agressão, porque não conseguem discutir. Quando falta a palavra articulada, vem a agressão verbal física, né? Então, assim, só para fazer um paralelo, aqui o Bazarov era um jovem que, para a época, parecia ser um jovem perdido, né? Como pessoa, não vai se submeter, né? Para a época e para aquela cultura russa. Imagina hoje, assim, para nossa época, esses jovens com essa cultura. Eu fico preocupadíssima, sabe? Né? A gente não tá falando de niilismo, a gente tá falando de outra coisa que eu acho que é até mais grave. Né? Certo, foi só um desabafo, só um paralelo que eu porque para mim foi, enquanto eu li este livro, só um desabafo, enquanto eu li este livro, para mim foi inevitável fazer um paralelo com os jovens de hoje, já que a questão aqui é pais e filhos, né? É a questão, assim, de conflito de gerações. Essas gerações mais novas entram em conflito com a nossa, com a minha até, de uma maneira, assim, que fica difícil até de entender qual é o propósito deles. Me diga o que vocês acham, se vocês... me diga o que vocês acham dessas questões todas que eu tô falando. Quem já leu a obra, quem não leu, ou quem não leu, e enfim, mais sabe do que eu tô falando ao falar aqui da nossa realidade. Vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.